Glenn Quagmire é um dos personagens mais polêmicos de Uma Família da Pesada, e isso se deve ao fato dele ser retratado como um ser humano terrível, que possui comportamentos extremamente duvidosos perto de mulheres, que em sua maioria podem até mesmo ser considerados crimes gravíssimos. E não é exagero nenhum dizer que o Quagmire é um dos personagens mais cruéis e malignos de toda a série, pelo menos para as mulheres, porque como vocês sabem, as coisas que ele faz são extremamente bárbaras. Não vou mencionar quais são essas coisas para não ter problemas, mas vocês sabem perfeitamente do que eu tô falando. Mas por que que o Quagmire age dessa maneira? Por que que ele trata as mulheres desse jeito tão horrível? Alguns podem dizer que é apenas o humor negro da série, porém, o que talvez você não saiba é que a própria série já tentou criar explicações para esses comportamentos questionáveis do Quagmire. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nos motivos do Quagmire ser do jeito que ele é. Bom, pelo que eu andei pesquisando, em duas ocasiões diferentes, Uma Família da Pesada já tentou criar justificativas para o comportamento do Quagmire. Essas duas justificativas até que funcionam separadas, mas se juntarmos as duas, elas ficam mais convincentes. E eu digo convincentes porque para mim, comportamentos iguais do Quagmire não tem justificativa nenhuma. Mas enfim, a primeira tentativa da série de criar alguma justificativa para o comportamento dele veio lá no 7º episódio da 8ª temporada. Nesse episódio, o Brian descobre pela primeira vez que o Quagmire não gostava dele. Então, tentando reverter essa situação, o cão tem a grande ideia de se passar por uma antiga namorada do Quagmire chamada Cherry e convidá-lo para sair. O que tá na cara que foi uma péssima ideia. Mas foi graças a essa ideia idiota do Brian que a série conseguiu nos dar uma desculpa esfarrapada pro comportamento do Quagmire. Porque assim que percebeu que foi enganado, ao invés de ficar bravo, Quagmire surpreendentemente foi triste. Tudo porque ele tinha criado muitas expectativas em sair novamente com a Cherry. Acontece que essa tal de Cherry foi o grande amor da vida de Quagmire, que infelizmente trocou ele por outro cara. Então, Quagmire acaba admitindo que tinha ido naquele encontro única e exclusivamente esperando conseguir recuperar a felicidade que ele tinha perdido quando a Cherry meteu um pé na bunda dele. E segundo Quagmire, ele fica atrás de mulheres para tentar preencher o vazio que a Cherry deixou nele. Então, segundo essa justificativa, o Quagmire seria mulherengo por causa de um amor não correspondido. E como ele nunca superou esse amor, ele se relaciona com várias mulheres diferentes em busca de algum conforto. Mas, como vocês podem ver, apesar de explicar por que o Quagmire fica com muitas mulheres, essa resposta não explica por que ele possui aqueles comportamentos claramente criminosos. E é aí que entra a segunda tentativa da série de justificar os comportamentos do Quagmire, porque dessa vez sim, eles focaram mais na questão dos comportamentos criminosos dele. E isso aconteceu lá na 13ª temporada, no episódio chamado A Mãe do Quagmire, onde o Quagmire acaba sendo preso por se relacionar com uma garota menor de idade. E assim, ele acaba sendo levado para um julgamento, onde as coisas estavam muito feias pro lado dele. Afinal de contas, o Quagmire tinha sido pego no flagra pela polícia. E por isso, vendo que as chances de escapar dessa vez eram muito pequenas, o próprio Quagmire resolve se defender das acusações, contando para todos o motivo dele agir do jeito que agia. Quagmire então começa a contar que teve uma infância bastante difícil. Porque como seu pai era um militar, ele quase nunca ficava em casa. E a sua mãe, ela era uma grande de uma safada. Para vocês terem noção, Quagmire conta que quando ele nasceu, a mãe dele convenceu o médico a ficar enfiando ele de volta e tirando dela mais 8 vezes. Tudo porque essa doida gostava da sensação que tinha quando empurrava o bebê para fora. E desse jeito, o coitado nasceu 9 vezes naquele dia. E segundo Quagmire, as coisas nunca melhoraram depois disso, porque a mãe dele era tão safada, mas tão safada, que a melhor forma que ele encontrou de decorar o alfabeto na escola foi decorando o nome dos caras que dormiam com sua mãe, que eram muitos. Art, Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus,
Hal, Irv, John, Ken, Lou, Matt, Ned, Ox, Pat. E lembrando que nessa época a mãe do Quagmire ainda era casada. Então, além de saber que sua mãe se relacionava com uma quantidade absurda de homens, o garoto também sabia que ela traía seu pai. Mas a mãe do Quagmire era tão safada, mas tão safada, que ele conta que nem chegou a ir na sua festa de formatura. Mas ela foi. E ainda por cima como uma acompanhante de um dos colegas de escola dele. Ou seja, a mãe do Quagmire também se relacionava com menores de idade. E depois de todo esse relato bizarro, o Quagmire tenta convencer o júri de que ele nunca teve a chance de ser uma pessoa normal, e que seus instintos carnais alterados eram resultados dele ter sido criado por uma mãe depravada. Ou seja, Quagmire está dizendo que seus comportamentos são graças à influência negativa de sua mãe, que fez ele crescer acreditando que tudo que ele fazia com as mulheres era algo normal. Ele basicamente tirou dele da reta. Porém, como eu acabei de mostrar, o comportamento dele realmente parece muito com o de sua mãe. Mas como estamos em um julgamento, vocês podem achar que o Quagmire estava apenas mentindo para salvar a própria pele. Porém, não é esse o caso. Ao que tudo indica, toda essa história, por mais bizarra que seja, é a mais pura verdade. Porque a própria mãe do Quagmire aparece no meio do julgamento e admite perante o juiz que toda essa história era verdade. Mas também pode ter gente pensando, e se isso for apenas um plano do Quagmire junto com sua mãe para ele se safar da cadeia? E isso também não é o caso, porque durante o restante do episódio, vimos que a mulher havia se arrependido de sua vida de depravações e entrado para a igreja, então tudo que ela disse no tribunal era a verdade. Além do que, no final, ela também resolveu dar para o juiz para ele absolver seu filho de todos os crimes que ele estava sendo acusado, comprovando assim de uma vez por todas que a mãe do Quagmire é uma grande de uma safada. Então, seguindo essa justificativa, o Quagmire tem esse comportamento horrível com as mulheres devido à má influência de sua mãe, que fez ele crescer acreditando que esse tipo de coisa era totalmente normal. E aparentemente, com o tempo, os hábitos horríveis dele foram evoluindo até se tornarem crimes. Mas se juntarmos essas duas justificativas que a série apresentou, como eu disse no começo do vídeo, conseguimos uma justificativa um pouco mais convincente. Porque graças à mãe do Quagmire ser uma grande de uma safada, ele cresceu com uma noção bastante distorcida de relacionamentos. E depois que a Cherry partiu seu coração, pode ter sido esse o estopim que pirou a cabeça do Quagmire de vez, que aparentemente já não era muito boa, e fez ele passar de se relacionar com várias mulheres para algo mais brutal, como cometer crimes contra elas. Esse último foi teoria minha, mas o restante são todos fatos apresentados dentro da própria série, que meio que tentou passar um pano para os comportamentos do Quagmire, já que ela tentou transferir a culpa dele para outras pessoas. Mas essas justificativas, por mais tristes e bizarras que sejam, não amenizam em nada os terríveis atos do Quagmire. Pelo contrário, só demonstra o quanto ele é doente e precisa ser punido o mais rápido possível. E aí, essas justificativas te convenceram? Não convenceram? O Quagmire tem que ser preso? Tem que ser internado em uma clínica psiquiátrica? Deixe aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Mas se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu falo sobre os piores crimes cometidos pelo Quagmire. Corre lá pra ver que tá bem insano.